Como vimos na reportagem de André Godoy, uma das medidas para combater a dengue é a vacinação. Em São Paulo, o imunizante começou a ser aplicado em abril do ano passado. A Qdenga, fabricada pela farmacêutica japonesa Takeda, oferece proteção contra as formas graves da doença. E o repórter Felipe Palma está em uma UBS no centro e tem as informações sobre a proteção. Boa tarde, Palma. Tudo bem, Carol? Boa tarde a você e aos nossos telespectadores. Exatamente, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, já foram aplicadas mais de 385 mil doses na cidade de São Paulo, entre as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Isso em relação ao imunizante contra a dengue, desde lá o início de abril do ano passado, quando a cidade acabou recebendo as primeiras doses. Lembrando só que deste montante, um total de aproximadamente 281 mil doses da D1, que é a primeira dose, já foram aplicadas, e da D2, que é a segunda dose, foram cerca de 133 mil doses. Agora há uma distância entre as duas aplicações de pelo menos 3 meses aí, portanto, este calendário vacinal para que ele possa ser completo. E a ideia, o objetivo também da pasta é imunizar aproximadamente 90% deste público-alvo. A imunização acontece somente depois das 2 doses tomadas, o que dá cerca de 600 mil pessoas deste público-alvo. Aqui comigo a Luciana, que trabalha na Covisa, é do Programa Municipal de Imunizações. Obrigado pela atenção conosco, Luciana, para a gente explicar um pouquinho mais sobre a aplicação da vacina contra a dengue e a importância dela, né? Boa tarde. Boa tarde. A vacina, ela visa principalmente proteger contra os casos graves, né? Aqueles casos que agravam, que exigem até mesmo hospitalização, né? Por isso que é importante que todas as crianças e adolescentes dessa faixa etária se vacinem com as 2 doses preconizadas para esse esquema vacinal da vacina da dengue. A cobertura da vacina, como que ela funciona? É calculada em relação ao número da população elegível, né? Então, a gente tem um público estimado, como você falou, né, de cerca de 600 mil adolescentes dessa faixa etária. Então, em cima desse número que a gente faz o cálculo da cobertura em relação às doses aplicadas. Desde a chegada da vacina, já havia também um contato, né, com o exterior, com a farmacêutica, e da chegada dela aqui em São Paulo, que já havia uma preocupação, um estado de atenção e emergência no ano passado aqui na cidade de São Paulo. E desde essa chegada, como que você classifica também todo este cenário? A gente tem feito esforços contínuos, né, para atingir toda essa população, desde antes da gente ser incluído na estratégia. Como você falou, a gente tinha mesmo essa preocupação, né? Então, com a chegada dessa vacina, nós ficamos muito felizes, otimistas, estamos trabalhando para que todas essas crianças sejam vacinadas, né? Tecnicamente, como que se comporta o imunizante? Como que age dentro do corpo? Ele é uma vacina atenuada, ele tem sorotipo dos 4 vírus causadores da dengue, né? E o esquema completo de vacinação, ele pode oferecer uma proteção de até 90% contra casos graves da doença. Existe alguma contraindicação? Ela não deve ser aplicada em crianças, né, menores de 4 anos, nem maiores de 60, embora aqui no SUS, né, aqui nas unidades básicas, a gente esteja vacinando de 10 a 14 anos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, né. Também não deve ser aplicada em gestantes, em mulheres que estão amamentando, né, adolescentes que eventualmente estejam nessa situação, e em pessoas imunodeprimidas. Quem tem algum tipo de imunodepressão, né, por uma doença ou uso de medicamento, também é contraindicada a vacinação. É uma definição do Ministério da Saúde, mas o porquê desse público-alvo no momento? Por conta da disponibilidade das doses, né? Então, essa faixa etária é a faixa etária que mais teve casos de hospitalização. Então, considerando o número de doses disponíveis, né, o esquema de 2 doses e a faixa etária que estava sendo mais acometida de casos graves, que exigiam hospitalização, foi iniciada a vacinação para esse público. Eu estava dando os números no início, existe uma diferença entre as 2 doses, né, de mais de 100 mil aplicações. O porquê disso? E o porquê também da necessidade das 2 doses da vacina ser dividida? Essa diferença ela pode ser tanto porque essa criança, esse adolescente não voltou na data prevista para tomar a segunda dose, quanto pelo próprio intervalo, né? Depois que você recebe a primeira dose, você tem que aguardar 3 meses para receber a segunda dose. Então, existe mesmo essa diferença, né, entre a primeira e a segunda dose, né? Vocês da Covisa estão
agindo aqui na cidade, em busca também, né, das crianças e adolescentes para tomarem a segunda dose. Como que funciona isso? Caso a caso, bairro a bairro, até para que todos possam ter a imunização completa, né? Sim, a gente faz o que se chama de busca ativa, né? A gente faz ligações telefônicas, vai até as casas muitas vezes, faz busca na própria casa, faz atividades educativas em escolas, né? Direcionando essas crianças e adolescentes para virem tomar a vacina, completar essa vacinação, né? E também está sempre divulgando nas nossas mídias sociais e em outros veículos de comunicação. Obrigado a Luciana Orsini pela participação aqui na UBS Humaitá, no centro da capital paulista, região da Bela Vista. Hoje, pelo menos desde o momento em que eu estou aqui, foram aproximadamente 10 crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos que tomaram uma das 2 doses. Lembrando só que todas as unidades básicas de saúde estão distribuindo e aplicando as doses da vacina contra a dengue das 7 da manhã até as 7 horas da noite, isso de segunda a sexta, aos sábados no mesmo horário, só que daí também as assistências médicas ambulatoriais, as AMAs e também as UBSs integradas no mesmo horário estão disponibilizando a imunização ao público-alvo, que são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Carol. Obrigada pelas informações, Palma.